Oi gente, eu vou fazer aqui, vou dar uma de YouTube, eu vou fazer um tutorial mostrando para vocês o Mendeley. Ele é um aplicativo muito bacana, eu particularmente gosto muito dele e eu gostaria que vocês conhecessem. Então para a gente iniciar a gente vai colocar aqui no Google, pesquisar, né, Mendeley, para poder baixar e fazer a instalação dele no seu computador. E aí você clica no primeiro site que aparecer, ou você pode clicar aqui, ou pode clicar direto aqui no download, que ele já vai para a página de download. Então eu vou clicar aqui na página principal. O Mendeley é um aplicativo da Elsevier, então se você já tiver uma conta na Elsevier, não precisa criar uma conta. Mas se você não tiver, você cria a sua conta aqui gratuita e faz o download aqui, clica em baixar. Quando ele terminar de baixar aqui, aí você executa ele para poder instalar. Bom, aí depois que você entra com a sua conta aqui do Mendeley, esse aqui é a interface da web, mas eu não utilizo essa ferramenta aqui, né? É como se fosse uma rede social do mundo científico. Você pode seguir algumas pessoas, você recebe no seu e-mail sugestões de artigos com base nos artigos que você lê, que você salva, né? Ele te dá recomendações baseadas nos artigos que você lê, né? E tem alguns artigos aqui. Aí os grupos aparecem aqui também, que eu vou falar daqui a pouco. Enfim, mas isso aqui não é uma parte que interessa. Depois que você baixou o Mendeley, você abre o arquivo que foi baixado para poder instalar na máquina. Depois que instalou na máquina, ele provavelmente vai aparecer aqui na sua área de trabalho. Daí você abre ele, e o mais interessante dele é que, por exemplo, a gente está com os nossos artigos aqui no computador. Se por algum acaso o computador queimar ou tu perder o computador, tiver que reformatar, e aí tu perde todos os teus artigos. O Mendeley ele funciona como uma nuvem. Os artigos tu coloca ele no Mendeley, ele fica ali para sempre. Tu pode entrar em outro computador, né, com a tua conta da Elsevier, e ele vai puxar todos os teus artigos com todas as tuas configurações naquele aplicativo. Se teu computador queimar, tu compra outro computador, instala, baixa de novo. Quando tu entrar, todos os teus artigos vão estar aqui. Então, basicamente, isso aqui é a interface do Mendeley. Aqui já tem alguns artigos que eu subi para o aplicativo, que são todos os documentos. Tem como fazer pesquisa, né, dos artigos que a gente tem, para quem tem muito artigo já colocado aqui. Temos os adicionados recentemente, os lidos recentemente e os favoritos, que a gente pode clicar. Quando a gente clica aqui nessa estrelinha, marca como favorito, ele aparece aqui. Certo? Bom, aqui a gente pode criar pastas. Por exemplo, eu criei essa pasta aqui, artigo 1, e eu coloquei todos os artigos de referência do artigo que eu estou fazendo. Então, eu vou fazer um exemplo aqui, vou criar uma pasta aqui chamada Covid-19 e síndrome metabólica. Beleza, criei a pasta. Aqui eu vou colocar todos os artigos de referência do nosso artigo. Como é que faz isso? Nós temos aqui o botão de adicionar. Aqui nessa seta a gente pode adicionar o documento individual. Nós podemos adicionar uma pasta toda. Por exemplo, se você já tem uma pasta no teu computador organizada com os artigos, você pode adicionar, colocar todos os artigos daquela pasta aqui de uma vez só. A gente pode dar uma entrada manual também. Então vou subir aqui um artigo. Vou procurar um artigo aqui para fazer o exemplo para vocês. Beleza, coloquei esse artigo aqui, ele já puxa o artigo do teu computador, ele vai ficar disponível aqui. Quando aparecer esse PDF, você consegue visualizar o próprio artigo no próprio Mendeley. E aqui tem as informações do artigo. Então a gente tem que ele é um artigo de revista, o título, o autor, a revista em que ele foi submetida, o ano, volume, a página onde ele está na revista, o resumo, né, o abstrato, as palavras-chave, alguns já vêm com a URL também, e essas demais informações. Essas informações aqui elas vão ser importantes para quando a gente for colocar no Word, porque ele puxa todas as informações que tem aqui e organiza de acordo com o estilo de referência. Então, beleza, esse aqui é o nosso artigo. Eu posso fazer aqui, eu posso colocar uma nota, qualquer parte do artigo, vou colocar aqui, por exemplo, um lembrete. Ler página 02. Pronto. Eu posso também escrever uma nota, colocar aqui, selecionar e
colocar uma anotação, tipo, revisar. Ou então eu posso marcar algum trecho importante que eu achei do artigo, deixar ele como marca texto. Pode mudar de cor também aqui, ó, muda de cor, tem diversas cores, enfim. E aí quando você sai, ele não vai pedir para salvar nem nada. Porém, quando você abrir de novo o artigo, todas as anotações vão permanecer aqui, ó. Todas as informações que você colocou, ele vai permanecer. Você fechar o aplicativo, abrir de novo, vai estar aqui de novo. Esse é uma das formas de a gente colocar o artigo. A outra forma é a entrada manual. Então, por exemplo, eu conheço um artigo, mas eu não tenho ele no meu computador, eu quero só colocar as referências para facilitar na hora de referenciar. Então, eu vou fazer um exemplo aqui, vou colocar o nome de um artigo aleatoriamente. Vou colocar o nome, assim, Reis William. Aí eu coloco, sei lá, Farias Fernanda. Coloco Ribeiro Ana. E coloco Assunção Emerson. Aí eu coloco o nome do jornal, por exemplo, Acervo Saúde. O ano que foi submetido, o volume, esse aqui eu não sei o que é, página da 1 a página 10, por exemplo. O abstrato, as palavras-chave, síndrome, enfim. E aí a gente pode preencher aqui tudo direitinho, né? E aí você salva, ele vai aparecer aqui. Porém, a diferença dele é que a gente não tem como abrir para ler o artigo, né? A gente não importou, diferente desse aqui. Mas ele serve na hora de utilizar como referência no Word, que eu vou falar daqui a pouco. Outra ferramenta bacana que eu acho útil para a gente são os grupos. Os grupos a gente cria como se fosse uma pasta e essa pasta pode ser compartilhada. Então vou criar aqui um exemplo. O nome do grupo vai ser Covid-19 e síndrome metabólica. Aí eu coloco artigos de referência. Isso aqui é opcional, né? O grupo ele pode ser público e aí qualquer pessoa pode acessar. Posso criar um grupo em que eu possa enviar convite para as pessoas que eu quero que tenham acesso, ou então posso colocar privado só para mim. Eu vou colocar aqui para enviar convite, né, como se vocês já tivessem uma conta, e aí eu adicionaria aqui o e-mail de vocês e enviava o convite, e a partir desse momento vocês teriam acesso a essa pasta aqui. E o mais interessante é que vocês podem colocar os artigos aqui, e aí quando atualizar eu vou ver os artigos que vocês colocaram, eu posso colocar e vocês vão ver os artigos que eu coloquei. A gente vê também as anotações. Se eu fazer uma anotação, você consegue ver a anotação pelo seu aparelho. Se você fizer uma anotação na tua casa, no teu computador, nessa pasta aqui, em qualquer artigo, ele vai aparecer pra gente, pra mim, e isso fica muito bacana, né, de se trabalhar. E aí, para adicionar os artigos da mesma forma, a gente pode clicar aqui nesse botão, procurar o artigo e colocar ele aqui. Bom, agora nós temos outra ferramenta que eu queria mostrar para vocês. Aqui em ferramentas vocês veem que tem a extensão para o web e tem a extensão para o Word. Para você instalar, você tem que instalar essas duas ferramentas para poder utilizar elas. Então você vem aqui em ferramenta, ele é todo em inglês mesmo, tá, pessoal? Mas não acho que não é problema, né? Dá para ir sabendo o que tem cada um. Então você vem aqui em ferramenta e coloca aqui instalar a extensão da web. Depois que instalar, eu não vou instalar porque o meu já está instalado, não tem como mostrar. Mas se você tiver qualquer dúvida, pode falar comigo que eu auxilio vocês. Beleza, depois que instalou, ele vai aparecer esse íconezinho aqui, ó, de extensão. E aí quando a gente procurar um artigo, deixa aqui, até tem já um artigo, vou pegar esse aqui. Beleza, então vamos supor que você entrou no PubMed, abriu o artigo, achou um artigo interessante, e aí você pode ver aqui na extensão do Mendeley que ele vai puxar as informações daquele artigo. O que acontece aqui? Alguns artigos ele consegue puxar tudo, principalmente se for da Elsevier, né? Se já for da Elsevier é mais fácil de conseguir direitinho. Agora, se for de outro site, talvez ele não consiga puxar todas as informações, né, daquele artigo.
mas ele ainda consegue puxar pelo menos a URL de onde está, né, o artigo. E aí você pode preencher aquelas informações manualmente. Depois, se eu cliquei aqui na extensão da web, ele já puxou as informações do artigo. E ele me dá duas opções. Eu posso só importar o link do artigo e o título, né? Ou eu posso importar o artigo completo. Eu vou importar aqui os dois para vocês verem como é que fica. E aí eu posso adicionar direto na minha livraria ou eu posso direcionar logo para a pasta. Eu vou direcionar logo para a pasta da gente. Eu vou colocar aqui adicionar. Beleza, depois que ele adicionou aqui, a gente vai lá no Mendeley e dá uma sincronizada só para ele atualizar. E aí a gente vai lá na pasta onde a gente importou, né, as referências. E ele puxou aqui as duas opções que eu tinha marcado lá. Ele puxou essa aqui. Ó, quando vem faltando informações, ele avisa aqui, ó, alguns detalhes precisam ser revisados. Aí você tem que ver o que está faltando aqui para poder adicionar. Bacana. Esse aqui foi o do link. Ele puxou só o título, puxou traduzido, não sei porquê, e puxou também a URL. Aí a URL você pode acessar mais tarde, se você não quiser baixar o artigo, né? Aí você deixa só o URL aqui, quando precisar visualizar, você clica na URL e ele abre o artigo pela internet. Mas eu acho melhor importar mesmo, baixar. Que aí já fica aí disponível offline, aí tu precisa de internet e é mais cômodo, né? Beleza, ele puxou aqui as informações. Essa é uma outra ferramenta dele, né? Agora eu vou mostrar para vocês a ferramenta do Word. Então, para você baixar a extensão do Word, você vem em ferramentas e instala aqui para o Word. O meu ele já está instalado. Se eu clicar aqui, ele vai desinstalar. Aí não tem como mostrar para vocês. Mas você instala a extensão do Word. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo que eu tento ajudar. Certo. Já aqui no Word, para você visualizar a extensão do Mendeley, você vem aqui em referências. Pronto, clicou aqui em referência, ele vai estar aqui na barra aqui de ferramentas. Eu vou fazer alguns exemplos aqui para vocês. Vou escrever no documento, exemplo 1. E aí eu quero adicionar uma citação nesse trecho do texto. Como é que faz? Primeiro a gente vai escolher o estilo das nossas referências. Então, para selecionar o estilo, você vem aqui em estilo. E ele já vem com alguns estilos já pré-instalados. Provavelmente a ABNT não vai estar pré-instalada já nessas opções. Você tem que vir aqui em mais estilos. Ele vai abrir o Mendeley automaticamente, essa janela aqui. E aí você procura a ABNT. Vai aparecer dois, a da Universidade Federal do Paraná e a do Rio Grande do Sul. Eu achei a do Rio Grande do Sul mais próximo da original, mais completa do que a do Paraná. Do Paraná achei bem diferente. Aí você seleciona, né, que você achar melhor. Eu sugiro a do Rio Grande do Sul e dá o OK. E isso serve também para qualquer outro estilo de referência, né? Que você quiser, Vancouver, o APA, né? Enfim, diversos outros estilos. E aí selecionou o estilo. Para você colocar agora a citação, você vem aqui em inserir citação. Você pode procurar pelo nome do autor, o título, o ano da tua livraria ou de uma pasta já específica, por exemplo, dessa aqui. Como é que é o nome daquele artigo que a gente pegou? Beleza. Aí você pode colocar o início do título, por exemplo, e selecionar. O que a gente acabou de subir foi esse aqui. Então, vou selecionar ele. Ele já dá Se você quiser colocar mais de dois, tem como também, procurar uma referência adicional, então vai ficar duas referências. Mas eu vou dar OK aqui, vai ficar só ele. Deu OK, ele já puxa aqui bacaninha de acordo com as informações que estão lá no Mendeley. E aí nós vamos usar aqui agora o exemplo 2. Exemplo 2. Vamos supor que você não sabe qual que é o título, esqueci o nome do autor, esqueci o nome do título. Começa e você pode vir aqui, ó, vai ao Mendeley, seleciona o artigo,
e clica aqui em citar. Depois que clicou em citar, e aí ele já aparece aqui, ó. São 3 autores, né? Então eles dão os 3 e o ano. E aí lá na parte, vamos fazer o exemplo aqui da parte das referências. Aqui onde você tem que referenciar. Como é que faz? A citação que você colocou aqui, ele já vai puxar direto. E aí você clica aqui em inserir bibliografia. E ó, ele já puxa direitinho, de acordo com o estilo que você está utilizando. Ele já puxa com o nome da revista em negrito. Vamos usar aqui mais um exemplo. Vamos supor que nos artigos que a gente coloca assim, segundo fulano de tal, não sei, 30% das pessoas são diabéticas. Só um exemplo, tá? E aí você vem e coloca aqui a citação. Qual foi o artigo que falou isso? Aí eu posso usar aquela das referências manuais, ó. Seleciono o artigo e clico em citar. E ele puxa aqui, ó. Puxou, já vem direto para a parte de referência aqui na bibliografia. E aí a gente vai só modificar aqui, ó, para ficar direitinho, né? Quando é mais de 3 autores, eu já coloco o et al também. Pronto. A partir do momento que você muda a citação, ele percebe e pergunta se você quer manter a citação editada manualmente. Você pode cancelar ou você deseja manter a edição manual. Clicou, ele vai permanecer. Vamos colocar aqui mais um exemplo 03. Vou adicionar aqui mais uma referência. Procurar aqui um artigo, deixa eu ver. Esse aqui. Vamos fazer aqui um teste, né? Vamos apagar aqui o nome da revista. Apaguei o nome da revista e a gente coloca aqui em citar. A partir do momento que a gente coloca em citar, ele já organiza por ordem alfabética e já vem aqui. Bacana, né? Só que aí tá faltando o nome da revista, né? E aí você percebeu que tá faltando o nome da revista, você vai lá no Mendeley e coloca o nome da revista. Colocou, saiu, não precisa clicar nada em salvar, que ele já fica direitinho. Volta lá no Word e clica aqui em refresh, que ele vai atualizar. E aí quando ele atualiza, ele já puxa as informações bonitinhas e já vem em negrito aqui o título da revista. E aí beleza, mas eu não quero mais escrever em ABNT, eu vou mudar aqui e vou escrever em Vancouver. E aí você vem e seleciona o estilo de Vancouver e ele muda totalmente, automaticamente, de acordo com o estilo. E aí você percebe que aquela citação que você editou, ela permaneceu, ela não alterou. E isso é muito bacana. Aí você pode retornar para a ABNT, e aí pode trocar. Enfim. E basicamente, gente, é isso. Esse é o Mendeley. E outra função importante também, que eu acho interessante, é que todos os artigos que tem aqui, todas as suas anotações, você consegue também acessar pelo celular. É só baixar o Mendeley, né, no celular, entrar com a tua conta, e aí tu pode continuar a leitura no artigo pelo celular. Por exemplo, tu saiu de casa, teve que deixar o computador, e aí tu entra no celular e continua lendo. Vai fazer alguma viagem, e aí tu continua lendo pelo próprio Mendeley. As funções que eu acho mais interessantes são essas, né, de compartilhamento, e a de referência também ajuda muito, né, e os grupos. A criação de grupo também pode nos auxiliar bastante esse trabalho em equipe, né, para poder escrever em equipe. E basicamente esse é o Mendeley. Qualquer coisa, vocês podem perguntar comigo, para mim, que eu tento ajudar. Também estou conhecendo ele, eu achei ele bacana e gostaria de compartilhar essa experiência com vocês. E é isso. Obrigado e até mais.